a todos. Vamos iniciar a videoconferência do quarto trimestre ano de 2022 da Loja Sena. Estão aqui comigo o Fábio Fati, nosso CEO, e o Daniel Santos, CFO. E antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de fazer alguns avisos iniciais. Essa videoconferência está gravada e traduzida simultaneamente. A apresentação vai ser projetada apenas em português, então, para quem está nos acompanhando em inglês, ela vai ser disponibilizada tanto aqui no chat, quanto também no site de RI. Qualquer questionamento que venha de jornalistas pode ser direcionado à nossa assessoria de imprensa, no telefone 11 3165 9586. E também é sempre importante esclarecer que eventuais declarações que a gente faça aqui durante a apresentação, relativas a perspectivas, projeções, metas, enfim, que a gente tenha, são crenças e premissas com base no cenário que a gente enxerga hoje e não são garantia de desempenho. Então, envolve qualquer tipo de risco e incerteza, então podem ou não ocorrer. Sobre a sessão do Q&A, como a gente sempre tem feito, as perguntas vão ser realizadas através de áudio, então é só apertar no botão Raise Hand ali para ficar aqui na fila, aí eu vou gerenciando e chamando, ou também através do botão Q&A por escrito. Ao final da apresentação, eu volto a dar essas orientações e para a gente começar, então, com as perguntas. Agora eu passo, então, a apresentação, passo a palavra para os palestrantes. Obrigado, Carla. Bom dia a todos. Bom, obrigado pela presença em nossa conferência de resultados de T4, no exercício de 2022. Vamos começar falando um pouco sobre o nosso desempenho de receitas, né? Bom, no ano de 2022, a gente apresentou um crescimento de 37% versus 2019, de 21% versus 2021. É um desempenho que foi superior ao índice do PMC do vestuário, 7 pontos percentuais. Significa que a gente seguiu apresentando ganhos contínuos de market share no exercício de 2022. Quando a gente olha o ano de 2022, a gente observa que a gente teve uma evolução distinta ao longo dos semestres e trimestres. Tá? Primeiro semestre, a partir de fevereiro, a gente teve retomada da mobilidade, retorno das atividades sociais, seguindo ali um inverno antecipado e mais rigoroso, que, combinado com a assertividade da nossa coleção de outono e inverno, permitiu uma aceleração do ritmo de vendas. Tivemos um segundo trimestre de crescimento robusto e um crescimento bem superior à média de mercado. Agora, no segundo semestre, seguimos aí com temperaturas mais frias que o esperado, eleição, Copa do Mundo e ambiente macroeconômico mais desafiador, com a redução do poder aquisitivo dos consumidores, dada a alta inflação e os níveis rectos de endividamento e inadimplência, acabaram impactando tanto o fluxo do consumidor nos pontos comerciais, quanto também o poder de compra do nosso consumidor. Isso aconteceu de uma forma mais evidente no quarto trimestre. Apesar do mês de dezembro alinhado com as nossas expectativas, que a gente teve um bom desempenho no Natal, a gente fechou o quarto trimestre similar ao mesmo trimestre do ano passado, mais com um crescimento de 23% versus 2019. Esse desempenho do quarto trimestre tem como base comparativa um forte quarto trimestre de 2021, quando a renda cresceu em torno de 3 vezes a média do mercado. Mas, sem dúvida, reflete também uma realidade econômica mais dura, como exemplo, as nossas lojas em praças mais populares, as que mais puxaram a média de crescimento para baixo no quarto trimestre. Já realizamos ajustes pontuais na nossa pirâmide de preço mercadológico, bem como também no nosso visual merchandising, objetivando um posicionamento de proposta de valor diferenciado e mais adequado aos nossos clientes nesse momento econômico mais duro. Agora, no primeiro trimestre de 2023, a gente percebe que as transações já têm trazido resultados e que as vendas até o momento estão em linha com o esperado. E seguimos ganhando market share em nossos acompanhamentos internos. Em relação ao GMV digital, o nosso crescimento do canal digital. O canal digital seguiu com um crescimento relevante de 24,5% em 2021, 32% versus 2019. A nossa estratégia Omni foi eficaz, permitindo que os clientes escolham qual o canal mais conveniente para a jornada de compra. A penetração do canal digital atingiu 13,5% em 2022. Nossa base de cliente Omni segue crescendo, atingiu 11% e segue representando 30% do nosso faturamento. Nosso marketplace segue evoluindo, dá conta com 860 sellers entre Kamikaze e Renner, e aí representou agora, no quarto trimestre, 8,5% do GMV digital.
Ao longo de 2022, a estratégia de conteúdo foi consolidada, a Renner se tornou a varejista brasileira com mais seguidores nas redes sociais, no topo do Instagram e no TikTok. No quarto trimestre, especificamente, seguimos nossa jornada de crescimento e seguimos a questão de melhora de rentabilidade do canal. As vendas do canal digital cresceram 6% e atingimos, no acumulado do ano, uma melhora de 5,8 pontos percentuais na despesa de frete e publicidade, como participação das vendas digitais. Seguimos buscando eficiência e uma melhor experiência para o nosso cliente na jornada de compra online. Nossas entregas em D+2 atingiram 75% em São Paulo e Rio de Janeiro e 48% no total Brasil. Seguimos buscando uma orgânica através da iniciativa de conteúdo, e ativações com influência. Em relação à margem bruta, seguimos uma trajetória de ganho de margem bruta em 2022. Houve um aumento de 1,1 pontos percentuais de margem bruta na comparação com o período de 2021. Nos aproximamos ainda mais dos níveis do período pré-pandemia. Todos nós ganharam margem bruta em 2022, com destaque a Camicado, que ganhou 5,1 pontos percentuais de margem bruta versus 2021. Melhor giro dos estoques e eficiência na gestão comercial, aliado a uma boa aceitação da coleção, levaram as remarcações de 2022 a níveis historicamente baixos, os menores níveis históricos que a gente teve ao longo dos últimos anos. Na Renner, a margem de T4 se manteve estável versus 2021. Conseguimos equilibrar o aumento de custo e tivemos eficiências no preço ao consumidor. Porém, a menor participação do sortimento de itens da nova coleção no início da estação, devido às menores temperaturas, impactaram a margem bruta do trimestre. Fechamos o ano com nível de estoque um pouco acima do esperado, mas estável em dias versus a saída de 2021. São as nossas despesas operacionais. Seguimos uma trajetória de ganho de eficiência. Tivemos uma redução de 1,3 pontos percentuais versus o ano de 2021. Quando a gente observa ali o quadro à esquerda, a gente mostra um pouco da evolução nos quatro blocos, que a gente, mesma lógica que a gente apresentou no ano de 2020, no fechamento do ano de 2021, o que a gente observa? A gente observa ganho de escala de eficiência na operação, não obstante aí o cenário inflacionário mais desafiador, e também as despesas adicionais do ramp-up no nosso novo CD de cabo de nuvem. No digital, destaca aqui as despesas de frete, que apresentaram uma queda de 19% versus 2021, e o CAT com uma menor representatividade sobre as receitas geradas nesse canal. No ecossistema, temos o efeito do carrego dos investimentos realizados intensamente em 2021, e que seguem sendo investimentos necessários no desenvolvimento do nosso ecossistema. No gráfico da direita, gostaria de destacar o desempenho de 2022, que cresceu 61% e ficou acima das nossas expectativas. Tivemos um aumento de 5,2 pontos percentuais de margem versus 2021, advindo dos avanços em margem bruta e despesa, mesmo com o carrego dos custos adicionais do nosso novo CD. Mas também beneficiado pelos menores níveis de PPR, comentaremos um pouco mais adiante, e uma maior recuperação de créditos fiscais. Quando normalizamos esses efeitos, temos em torno de 2/3 desse aumento como recorrente e 1/3 como não recorrente. Um aumento de rentabilidade ainda significativo na operação do varejo versus 2021. Um pouco aqui dos resultados dos nossos produtos financeiros, da Realize. Os resultados da nossa divisão de produtos financeiros seguiram pressionados em T4 e fecharam abaixo da nossa expectativa. Fraco desempenho do setor de varejo até a de dezembro impactaram a expansão da carteira, que cresceu cerca da metade do que esperávamos. Isso, aliado também a uma base apta de clientes, aqueles clientes que estão aptos a poder comprar, que estão com limites não bloqueados, desbloqueados, essa base apta caiu 5% versus 2019. Em um ambiente econômico externo que ainda apresenta incremento de inadimplência, impactaram a capacidade de novas captações e de geração de receita. As perdas seguiram influenciadas pelo contexto macroeconômico mais difícil, tendo maior posicionamento de perdas, bem como níveis de recuperação de crédito abaixo do esperado. Vale ressaltar que a perda líquida foi positivamente impactada pelo resultado de venda de parte da nossa carteira já baixada no valor de 20 milhões.
Por se tratar de uma carteira mais antiga, que já havia sido baixada, não traz nenhum impacto na composição e indicadores da carteira. Um pouco da trajetória da Realize, tá? E pontuar alguns pontos que eu acredito serem importantes para que a gente entenda a situação atual da Realize e a evolução do trabalho que a gente fez ao longo do ano. Tá? Primeiro ponto, que a migração para o meu cartão foi um movimento necessário e feito de forma criteriosa. Primeiro, vamos relembrar o contexto e os motivos que levaram a gente a esse movimento que foi feito em 2021. Primeiro ponto, competitividade. Produto co-branding, produto meu cartão, é um produto mais flexível e atrativo ao cliente versus o private label. Por isso, o motivo pelo qual a gente fez a expansão do cartão co-branding, que buscava garantir maior principalidade para o nosso cartão junto ao nosso cliente. Né? Tendência do setor, outros varejistas já haviam feito esse movimento. A Renner iniciou essa transição depois de diversos players de mercado. A rentabilização e sustentabilidade da carteira. Né? O co-branding apresenta mais opções de geração de receitas, maior participação de serviços, um lifetime value que é 20 vezes superior ao private label. À esquerda do slide, né, os dois bloquinhos ali, o que a gente vê é o seguinte: 70% da base de clientes do meu cartão foi originada por migração do private label. Né? E esse 70% representou 80% do limite disponível de gastos para a base do meu cartão. Né? Quando a gente faz a migração dos clientes via private label, significa que a gente tem todo o histórico de comportamento de compra e pagamento desse cliente. Tá? A base de clientes se manteve estável entre 2019 e 2022. Não houve uma expansão de base, sim uma recomposição de base de clientes que foram perdidos no período da pandemia. Porém, durante esse processo de priorização e expansão do meu cartão, tivemos essa deterioração do cenário geral de renda no Brasil, que, aliada à disponibilização de crédito recorde, gerou um nível de inadimplência elevados no país, que também atingiram a Realize. No gráfico de barras, algumas informações aqui que eu acredito serem relevantes. Né? Primeiramente, né, na parte superior do slide, vemos que o perfil de risco das concessões realizadas em 2021 e início de 2022 foram. Dessa forma, não houve uma exposição baseada em uma piora de perfil de risco. E fica claro aqui nas barras desse slide que, a partir de T2, quando os sinais de deterioração ficaram claros para a rede, também para toda a indústria, que as restrições de crédito foram iniciadas, reduzindo a exposição de originação a um grupo maior de risco. Gradualmente, fomos reduzindo o volume de aprovação, né, 18% de redução em T3 e 52% de redução em T4, comparados com a base do ano anterior. E também iniciamos gradualmente um rebalanceamento de forma tática, um mix de aprovação entre os produtos private label e meu cartão. Né? Perfis mais arriscados, passando a fazer parte primeiro do private label. Voltando àquela dinâmica de começamos com o cliente em private label, temos o histórico de compra do cliente, eventualmente podemos fazer uma migração dele para o meu cartão. Além das iniciativas na concessão, tomamos ações na cobrança, mas com maior força de cobrança, triplicamos a nossa área de atendimento, antecipação de régua, ajuste nas comissões dos parceiros, representamos políticas de desconto, parcelamentos e negociações, bem como também de cessão de carteira baixada, que, como a gente já mencionou anteriormente. Quando a gente olha os níveis de inadimplência, né, e o over 90, também o comportamento de safras novas, trazendo duas aqui informações. Primeiramente, os vencidos do over 90, do gráfico à esquerda, se mantiverem em patamares ainda elevados, porém instáveis, né? Como vocês podem ver no gráfico da esquerda. No entanto, já observamos uma queda sequencial dos vencidos até 60 dias. A manutenção desses patamares mais elevados de over 90 também são consequências dos menores volumes de originação e menor gasto dos clientes aptos que pressionam a carteira. Então, aquela informação que eu tinha comentado nos dois slides anteriores, a gente vê que a carteira cresceu menos do que o projetado, também gerou um pouco de pressão no sentido de estabilização nesse nível de over 90. O resultado da cautela em nossa política de concessão de crédito no MITS, que iniciaram no início de 2022,
já apresentam resultados. No gráfico da direita, a gente pode observar que o over 30, o over 60 das originações realizadas há 3 e 6 meses já apresentam uma melhora sequencial significativa de inadimplência. Acreditamos que, apesar do resultado abaixo do esperado em T4, que as ações de gestão de risco tomadas ao longo de 2022 nos permitirão um melhor desempenho em 2023. Teremos aí o primeiro semestre ainda pressionado, com nível de inadimplência ainda similares ao T4, mas seguimos confiantes na recuperação a partir do segundo semestre de 2023. Seguiremos trabalhando para ampliar a oferta de soluções financeiras, trazendo mais atratividade para a Realize. Seguiremos integrando a Realize no nosso ecossistema de moda, trazendo benefícios de diferenciação para a nossa base de clientes do ecossistema. Hoje, com uma base total de clientes, 18 milhões de clientes ativos no ecossistema, temos 6 milhões na base da Realize. Quer dizer, que ainda temos oportunidade de crescimento de base, tomando em conta os nossos clientes da base de varejo. Falando aqui do EBITDA total da companhia. O EBITDA total de 2022, aqui à direita, foi 43% superior a 2021, tá? Em razão do melhor desempenho operacional, né? No entanto, esse desempenho ficou abaixo de nossa expectativa de alcançar o EBITDA pré-IFRS similar a 2019. São principalmente do desempenho da Realize, que a gente comentou anteriormente. No trimestre, o EBITDA total cresceu 18%. Com melhora de 4 pontos percentuais na margem, em função da evolução em margem bruta, bem como o melhor resultado líquido das nossas despesas operacionais, com maiores níveis de recuperação de créditos fiscais. Quanto ao programa de participação dos resultados, o não atingimento do resultado operacional, tivemos a distribuição do PPR dos colaboradores esse ano, que levou à provisão referente a essas despesas a níveis abaixo do histórico deste ano e com reversão no quarto trimestre. Vale lembrar que em 2021 a companhia distribuiu o PPR no seu maior nível histórico de forma não recorrente. Sacamos aqui o desempenho do lucro líquido, que foi recorde em 2022, né? Nós tivemos um lucro líquido que foi o dobro versus a base de 2021, em função principalmente do melhor desempenho do varejo, comentado anteriormente. Dos 1,3 bilhões de lucro líquido, 50,2% foram distribuídos como remuneração. Importante, o ROIC, que veio de 6,7% para 12,8%, que reforça o compromisso da companhia com a retomada de rentabilidade e retorno sobre capital. Isso nos dá conforto para seguir investimentos na nossa proposta de valor, principalmente no contexto macro como atual. Cerramos o ano com uma posição de caixa de 3,5 bilhões e um caixa líquido de 1,1 bilhão. Dando uma eficiência na estrutura de capital e retorno acionista, recompramos 18 milhões de ações em 2022, antecipamos pagamentos dos proventos e amortizamos 1,8 bilhões em dívida. Seguiremos buscando oportunidades para melhorar nossa estrutura de capital. Agora, em janeiro, abrimos um novo programa de recompra, pretendemos seguir antecipando o pagamento de proventos ao longo do ano de 2023. Bom, agradeço aqui, passo aqui a palavra para o Fábio, para comentar alguns outros slides. Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Carla. Acho que é só reforçar aqui, né? O Daniel falou um pouco dos números, mas também deixar claro que a gente segue trabalhando, né, no desenvolvimento, no crescimento do nosso ecossistema de moda e lifestyle. A gente já fez muita coisa nos últimos anos, né, mas ainda tem muito mais por vir. Eu acho que agora é mais em resultados de colheita de frutos aí. A gente deu um salto importante em 2021 e 2022 e temos um caminho ainda de construção, de pavimentação até onde a gente pretende chegar. Né? Acho que já saindo de uma empresa muito melhor, né? Mais estruturada, com mais ferramentas, com mais possibilidades e que ela tende a ser cada vez melhor. Né? Saímos melhor no final de 22 do que estávamos no final de 21 e com certeza vamos estar ainda melhor ao longo de 23. Né? A nossa base ativa, ela seguiu expandindo. A gente já tem hoje cerca de quase 19 milhões de clientes, né, com foco nos clientes Omni, né, essa expansão, e os clientes Omni são os que têm o maior spending conosco, são os que trazem as nossas melhores margens, é mais importante, é mais conveniente para os clientes e melhor para a gente também. Além dos avanços no digital que o Daniel comentou bem, a gente também fez importantes evoluções na digitalização das lojas. Né? Então, toda a proposta Omni passa, sim, pelos canais digitais, mas principalmente na integração com as lojas e também na digitalização das lojas. Né? A gente aumentou bastante
a participação das novas modalidades de alternativa de pagamento de checkout nas lojas físicas, seja através do device do colaborador, seja através do smartphone do cliente, mas principalmente também com destaque muito grande para os nossos caixas de autoatendimento, onde nós somos os únicos do Brasil a operar com RFID, né, já fazendo tanto a leitura dos produtos, quanto a desalarmagem dos mesmos produtos, a mesma etiqueta, o mesmo sistema já faz as duas coisas. Então, tanto a velocidade dos nossos PDVs, quanto a velocidade dos nossos caixas de autoatendimento não existe igual no Brasil. A gente já tem 437 caixas de autoatendimento instalados em 133 lojas da Renner, e a gente vai avançar para pelo menos mais 90 lojas, mais ou menos, esse ano. Além disso, a gente tem o RFID, como eu falei, fazendo uma dupla função, onde a gente também acho que é a única empresa de moda do Brasil em escala, já operando totalmente o RFID, tanto para PDVs, inventários e para etiqueta de segurança também. Ainda sobre expansão e investimentos, a gente inaugurou aí 40 lojas no ano de 2022, somando todas as nossas marcas, sendo que 30 delas em novas praças. Então, a nossa expansão ela segue muito importante, adicionando novos mercados no nosso portfólio, o que traz vendas sem canibalização nas lojas físicas e ainda acrescentando venda para os nossos canais digitais também. Além disso, a gente ampliou nosso sortimento no digital em aproximadamente, ampliando mais 250%, o sortimento e número de itens, principalmente com o apoio ali dos nossos marketplaces em Renner e Camicado. O nosso nível de serviço no online, as entregas, o Daniel citou, até 2 dias já estão em 48%, 70% e 80% nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, e a gente espera alcançar esse mesmo índice já na média Brasil em breve. Ainda, falando de logística, a gente teve um grande investimento aí feito no nosso novo CD de Cabreúva, que está de acordo com o nosso cronograma. A gente já fez os testes no final do ano, ali no 4º trimestre de 2022, e agora a gente iniciou já ao longo do começo agora de 23 a entrada gradual. A gente já está com toda a Camicado operando lá dentro, Renner, Yukon e Acho, a gente vai gradualmente subindo o volume, que já está hoje em torno de 10%, e a gente vai fazendo ramp-up gradual ao longo dos próximos meses. Esse novo CD é um dos nossos maiores investimentos e ele vai permitir para a gente ganhos de eficiência, de velocidade, de sinergia entre os negócios, sendo um dos elementos principais na retomada da nossa rentabilidade também. Ele é o primeiro CD totalmente omni do Brasil, operando com estoque totalmente integrado, totalmente disponível para o físico e para o digital, ganhando velocidade, acuracidade, operando 100% em SKU. A gente sai de 40% da operação em SKU para 100% da operação em SKU com a entrada desse CD e realizado, do ponto de vista de malha logística, num ponto ótimo para a gente e com a sinergia de todos os negócios que a gente tem também, aproveitando a escala de Renner para todos os canais e empresas. Então, isso traz uma eficiência muito maior. Então, em linha com essa estratégia também da gente ampliar, investir, trazer mais atratividade dos nossos produtos e serviços para os nossos clientes, a gente também lançou o nosso programa de fidelidade, estilo Org. A gente fez um soft launch e vamos gradualmente subindo, e junto com isso a nossa plataforma digital financeira, o Orgbank. A combinação dessas duas iniciativas vão reforçar o relacionamento que a gente tem com os nossos clientes, trazer mais conveniência e benefício para eles em todo o ecossistema, além de incentivar tanto o cliente homem, quanto os próprios serviços ali da Realize, quanto clientes cross-branded entre marcas, olhando para a Renner, Yukon, Camicado, Acho e Repassa, junto através da Realize e do Estilo Org. Com isso também a receita de serviços ela já ganhou uma relevância maior e a partir dessas e outras iniciativas ela deve também aumentar de forma contínua a receita de serviços dentro da Realize, reduzindo a dependência só do crédito.
A gente tem as nossas prioridades estratégicas, que estão aí nesse slide também. As prioridades visam a aceleração do nosso crescimento, criação de valor através de diferenciação e com foco no encantamento do nosso cliente. A gente segue buscando ser cada vez mais referência em moda lifestyle, em moda responsável e no encantamento na jornada dos consumidores. As nossas prioridades continuam voltadas para melhorar também o time to market, né, o desenvolvimento das nossas coleções, a agilidade no desenvolvimento, a velocidade do nosso desenvolvimento, produção, até a chegada à disponibilidade dos nossos clientes, fazendo com isso que a gente mitigue o risco da moda, seja mais assertivo nos nossos produtos, aumente as nossas vendas, aumente a nossa margem, melhore a nossa eficiência, aumente o nosso sortimento com menor risco, né? Isso a gente vai também tornando a nossa cadeia mais ágil, flexível, né, com ganhos de eficiência e precisão, de forma sustentável, num círculo virtuoso, né, para o nosso cliente que ganha, os nossos resultados ganham e ganham os nossos parceiros da nossa cadeia de fornecedores também. Também continuamos em outro investimento importante na nossa plataforma logística, além do CD, além do nosso CD, também que está em ramp-up, como eu comentei, a gente tem benefícios transformacionais, né, tanto da operação da nossa cadeia, né, logística, olhando a sinergia entre as marcas, aproveitando o ganho com a interface com a Elo também, operando em 100% por SKU, integrando o on e o off, né, tudo isso traz ganhos de venda, de margem, redução de despesas também, ganhos de eficiência. Então, em linha, né, com o avanço da experiência Omni também, a gente vai acelerar a conversão de clientes do monocanal para o Omni, né, usando a potência que a gente tem nas lojas físicas também. Isso traz ganhos, né, de spend do cliente Omni, frequência com melhores margens, e a gente continua ganhando escala no nosso digital, mas com mais rentabilidade. Isso passa não somente pela melhoria dos serviços, da velocidade, da usabilidade, mas também um maior sortimento de um P3P à disposição dos nossos clientes. Do ponto de vista da equação de valor, além dos próprios benefícios da plataforma logística, também é fundamental a atração e retenção para o fluxo orgânico. A gente reduz a dependência de fluxo pago, reduzindo o custo de aquisição para os clientes, por meio, né, tanto das iniciativas de velocidade, de assertividade, quanto de geração de conteúdo e fidelidade também, como a gente mencionou anteriormente. Ainda, a gente continua avançando também na recuperação da rentabilidade e atratividade através da oferta das soluções financeiras, né, ocupando, né, o ecossistema com a maior integração aí do Loyalty e do estilo Orb, como eu também mencionei anteriormente. Isso gera benefícios não só na receita financeira, mas também na venda dos varejos através dessa interface. Bom, na verdade, sim, a gente vem aí nos últimos anos, né, enfrentando, sim, alguns desafios externos, né, um ambiente macro mais desafiador, mas a gente segue evoluindo. Né? Ano a ano, a gente segue evoluindo e agora está num momento em que a gente tende a ter mais colheita de frutos do que investimentos. A gente continua investindo, sim, né? Provavelmente a gente deve investir um valor nominal semelhante ao que a gente investiu no último ano, né? Mas já numa receita maior e já com resultados, né, advindos dos investimentos anteriores. Né? A gente tem hoje, né, 3,5 bilhões de caixa, né, o que nos dá um conforto grande, né, tanto para continuar acelerando, continuar investindo, continuar evoluindo, né, um ambiente que a gente vê realmente mais desafiador para várias empresas, mas a gente tem uma tranquilidade aqui, através da geração de resultados, de continuar avançando de forma bastante sólida e consistente. Né? E, mesmo no ambiente mais desafiador, né, os clientes sempre buscam marcas de mais confiança, marcas fortes. Eu acho que isso tende também a, mais uma vez, assim como aconteceu no início ali da crise de pandemia, agora a gente está com um pouco de efeitos, né, também econômicos, né, vindos aí desses últimos anos, e tende a fortalecer também o nosso ganho de mercado nesse momento. Né? A Renner sempre se destacou nesses momentos, né? A gente viu isso ao longo dos últimos anos, agora recentemente, e mais uma vez, é uma tendência da gente continuar com o ganho de mercado, tanto
pela confiança na marca dos nossos clientes, quanto por todas as iniciativas que a gente tem feito nos últimos anos. Tem alguns exemplos aí que a gente trouxe. A gente continua trabalhando para oferecer uma equação de valor adequado aos nossos clientes, melhor, como o Daniel citou, né? Ajustes pontuais dentro da nossa proposta de valor, dentro da nossa estratégia, né? Como é que a gente é mais assertivo no ajuste, né, do nosso preço ao nosso cliente, né? O que também a gente tem visto uma tendência positiva ao longo do ano aí para os próximos meses, né, com pressões menores de efeitos inflacionários, né, e ao contrário, até alguns efeitos de deflação para frente, né, na pressão dos nossos custos de produto, o que provavelmente ao longo do ano pode trazer até uma tendência positiva para a gente, e o que deve trazer uma margem bruta em evolução, né, principalmente nos meses frequentes ali. A Realize também, né, apesar de um ambiente bastante desafiador, ela já mostra sinais positivos das ações que a gente implementou, como o Daniel mostrou ali nas curvas das novas safras, e isso também deve refletir uma melhora, principalmente na segunda metade do ano. A gente continua evoluindo muito no digital, mas com crescimento e rentabilidade, né? Então, melhorando, né, o custo ali de fretes, de custo de aquisição de clientes, né, e a eficiência do nosso digital e a eficiência do nosso Omni também. Acho que a gente tem muita oportunidade ao longo de 2023 agora de ver, né, melhorias constantes aí na nossa eficiência aí do SG&A sobre a receita. Enfim, né, a gente está bastante preparado aí para seguir a nossa trajetória de crescimento em 2023, encantando cada vez mais os nossos clientes e com uma continuidade da nossa evolução operacional também. Bom, deixo aqui, a gente tem um espaço para as perguntas também, mas eu passo essa palavra da Carla, que acho que eu também tenho um convite a fazer a vocês, né? Antes de a gente começar aqui a sessão de Q&A, eu gostaria de convidar a todos que nos escutam aqui para o nosso Investor Day. Ele vai acontecer no dia 4 de maio, e ele vai ser um evento conjunto. Então, a gente, né, vai, claro, em breve passar mais detalhes, né, informações para vocês, na medida que a gente vai avançando aqui. Mas a ideia é que a gente faça a call e depois abra, né, sim, explorando mais da nossa estratégia, enfim, as nossos drivers de crescimento e os projetos que a gente tem focado bastante, tá? Então, fica aqui o convite e mais informações na sequência. Agora sim, eu abro, né, para as perguntas, tá? Lembrando que para fazer perguntas é só levantar, né, o botãozinho ali, apertar no botão de Raise Hand, ou então pelo Q&A, né, por escrito, e se puder, né, acho possível fazer as perguntas todas de uma vez, porque a gente tem já aqui uma fila, né, na sequência aqui para espera de perguntas. Abrindo então já a primeira, ela vem do Vinícius Preto, do Bank of America. Tudo bem, Vinícius? Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Muito obrigado por pegar a nossa pergunta e parabéns pelo resultado. Vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes sobre a recuperação de créditos fiscais no quarto TRI? Como a gente pode pensar isso para frente? E a gente tem visto que vocês vêm fazendo um ótimo trabalho nessa parte de recuperação de créditos. O que a gente ainda pode imaginar de oportunidade para frente? O quão relevante isso pode ser? E a segunda pergunta é, a gente viu uma participação menor dos cartões próprios na venda já nesse trimestre, e vocês também mencionaram uma originação menor que o esperado, que é um reflexo desse maior número de clientes com bloqueio. Como vocês estão enxergando essa dinâmica no cartão próprio nas vendas para 2023? E pela identificação dos clientes, você consegue notar alguma migração do cliente bloqueado para outros meios de pagamento, ou a gente pode imaginar que esse nível maior de bloqueio impacta direto na venda? Obrigado. Obrigado, Vinícius. Deixa eu comentar aqui primeiro a questão dos créditos fiscais, né? Bom, esse ano, e a gente teve, assim, 2 créditos fiscais, que vocês têm ali detalhamento nas notas explicativas e tudo mais, que aconteceu esse ano, né, que são recuperações de créditos tributários, que seja por decisão judicial ou de jurisprudência, se torna possível de utilização. Aconteceu esse ano, foram relativamente pontuais. Sinceramente, a gente não acredita, é difícil a gente antever o que pode acontecer no próximo ano. A gente está imaginando muito mais isso voltar a uma normalidade, tá? Do que você ter, eventualmente, algum ano. Então, eu diria para você que a gente acredita em algo normalizado nesse ano de 2023, em linha com uma média histórica que a gente teve no passado, tá? Com relação à participação menor do cartão, bom, sem dúvida que políticas mais restritivas acabam, logicamente, impactando
pontualmente a participação, mas como vocês observaram naquele gráfico que eu mostrei, a gente está, o mercado inteiro está mais pressionado. Então, a gente vê todo mundo está falando em critérios mais rígidos de concessão de crédito. A Realize segue essa mesma lógica. Agora, o que a gente tem, que é o que vocês viram no gráfico, é que a gente tem a possibilidade de trabalhar o mix entre meu cartão e o private label. E a gente vem, principalmente nesses últimos 3, 4 meses, fazendo uma originação maior no private label. Isso ainda deve seguir nos próximos meses. A gente acredita que isso vai ajudar a gente a poder recuperar essa participação do cartão. E, de certa forma, a restrição existe para várias pessoas, né? Ela existe no mercado. A partir do momento que você tem o cartão private label, ele vira uma opção, né, interessante para o consumidor comprar dentro da Renner, dadas as vantagens que ele tem. Então, a gente vê isso muito mais como algo pontual, e a gente acredita que a gente vai ter, sim, uma ligeira recuperação ali ao longo dos próximos trimestres. Perfeito, está muito claro. Se eu puder fazer só um follow-up, você mencionou a melhora das novas safras, e acho que ficou bem claro no gráfico que vocês mostraram. Quando vocês olham o cenário hoje, vocês acham que a gente já está mais próximo de um momento de voltar a liberar crédito, ou ainda continua um momento mais de atenção para o cliente que ainda está atrasando? Olha, mais um momento de atenção, viu? Porque quando a gente vê os indicadores econômicos, a gente ainda vai. A curva de piora de inadimplência lá, né, ela diminuiu a aceleração, mas ela ainda está presente. Eu diria o seguinte: a gente está acompanhando, tá? Mas a gente acredita que a partir do segundo trimestre, essa curva vai começar a mostrar uma tendência mais de queda. E a gente pode reavaliar e vamos ver que tipo de estratégia que a gente vai colocar. Então, é difícil assim, no momento atual, a gente segue cauteloso, a gente segue acompanhando e a gente segue, como eu disse, favorecendo aí a originação pelo private label. Tá? Mas, ao longo do primeiro e segundo trimestre, tendo aí uma evolução dos indicadores da inadimplência da indústria, a gente volta, né, a trabalhar aí uma originação com alguma estratégia que possa vir a ser diferente. Perfeito, está muito claro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vinícius. A próxima pergunta vem da Dani Aiger, da XP. Tudo bem, Dani? Pode falar. Tudo bom? Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu tenho aqui algumas do meu lado. A primeira, eu acho que talvez seja até pedir um pouco uma explanação melhor aí em relação à dinâmica do primeiro trimestre, né? O Daniel comentou que está em linha com o esperado. Se vocês puderem, enfim, trazer um pouquinho mais de visibilidade o que isso significa e também conectar com o ponto dos ajustes que você comentou de arquitetura de preço, né? Assim, a gente vê, enfim, e até não só no caso de vocês, mas acho de modo geral que de fato houve um repasse de preço muito forte, né? Por conta do preço da matéria-prima, mas também agora com esse macro, isso se torna um desafio bem importante para ter esse consumo acontecendo. Então, entender um pouquinho mais o que a gente pode esperar em termos desses ajustes, se vocês querem talvez até trazer uma queda de preço para fomentar volume, enfim, então trazer um pouquinho dessa visibilidade do que vocês estão fazendo no primeiro trimestre, o impacto em vendas. E aí, minha segunda, acho que talvez trazendo um pouco o ponto que eu acho que o Fábio comentou do ecossistema e dessa colheita de frutos que a gente deve ver aí em 2023, e aí no gráfico que vocês mostraram, tudo mostra mais para 24, 25, então eu entendo que 23 talvez seja o início desse movimento de captura de eficiências, mas trazer quais são as principais alavancas aí que vocês estão vendo em termos de ganho para esse ano entre margem bruta e EBITDA. E se eu puder só pedir um comentário, eu sei que essa é mais difícil, talvez de vocês precisarem, mas a gente tem visto diversas discussões na frente fiscal, tributária, né, de eventuais ajustes e mudanças, e aí que impactam de forma relevante aí o segmento de varejo, a entender quais dessas discussões estão mais no radar de vocês como um eventual risco. Obrigada. Dani, acho que eu quero pegar a parte que você mostrou na segunda e na terceira aqui. Bom, sobre o desempenho não só do TRI do ano, né? Acho que falar mais um cenário mais macro, né? A gente tem visto, né? E acho que talvez tem cenário diferente, né? O Daniel falou bem no início da call ali. O ano de 22 ele foi muito volátil, né? Então
se olha, né, às vezes no curto prazo, né, todo mundo olha muito no curto prazo às vezes e fica com uma expectativa diferente do que é a expectativa normalizada, né? Se a gente pegar o ano de 22, ele teve um segundo trimestre muito bom, né? E na época até alguns falaram, puxa, essa é a tendência, a gente fala, não, isso é ponto fora da curva, tem alguns efeitos não recorrentes ali que tiveram no segundo trimestre positivos, né? Frio antecipado para o inverno, uma retomada de fluxo, né, que nos ajudaram bastante no segundo trimestre. Ao contrário, o quarto trimestre, por exemplo, a gente teve alguns impactos também não recorrentes, né, negativos. A gente teve uma extensão desse frio no início da primavera-verão, que não é muito positivo. A gente teve eleições tirando fluxo e, principalmente, Copa do Mundo também tirando fluxo. Isso não é recorrente, né? Então, às vezes, o pessoal fica na expectativa de como é que está para frente, né? Diria que nem o segundo TRI era uma referência, né? Assim como o quarto TRI também não é uma referência, né? São impactos não recorrentes. Então, a nossa expectativa para o ano, ela é positiva, ela é de crescimento, né? De crescimento de vendas, né? Com redução de despesas sobre as receitas, né? Com ganho de margem, né? E com ganho de rentabilidade. Essa é a nossa expectativa para o ano. Diria que, ao longo do ano, né, a gente tem expectativas de crescimentos, né, e de ganhos melhores ao longo do ano, né? Acho que o primeiro TRI melhor do que o quarto TRI, né, e sequencialmente, né? Diria até que a gente tem uma expectativa bastante positiva para o ano, né? Não queria falar só de curto prazo, né, até porque está muito cedo ali para a gente ter alguma coisa de curto prazo. Mas acho que esse é o ponto. E quando você perguntou também sobre os ajustes de preço que a gente mencionou aqui, né, o Gabriel mencionou na fala dele, é dentro da nossa mesma estratégia, né? Não tem cavalo de pau aqui, não tem nenhuma mudança de estratégia, são ajustes pontuais, né? Realmente a gente sente os nossos clientes com o poder de consumo mais pressionado, né? Principalmente os clientes de faixa de renda média, então, o poder de consumo mais pressionado no nosso caso. Então, a gente vê por clusters de loja, né, como o Daniel comentou ali, as lojas que têm um perfil de público de classes B e C+, né, prioritariamente, elas sofrem mais, né? A gente não sente esse problema, né, nas lojas com perfil de consumo mais, poder aquisitivo mais alto. E, nesse caso, a gente tem feito esforços em conjunto com os nossos fornecedores, né, para, com o mesmo produto, né, trazer um preço um pouco mais atrativo ou, né, um pouco mais de qualidade num produto naquela faixa de preço, né, melhorando a equação de valor para os nossos clientes, né, ao mesmo tempo também trazendo soluções e produtos, né, mais demandados por esses clientes do perfil de consumo nessa loja dentro da nossa proposta de valor, né, e a gente tem visto atualmente, né, nas nossas prospecções e olhando o mercado, a pressão cedendo, né? A gente teve muita pressão nos últimos anos, com o custo da matéria-prima subindo, câmbio, fretes internacionais subindo. Nesse momento, a pressão é ao contrário, né? Os fretes caindo bastante o custo, matéria-prima caindo, né? E a própria indústria com uma capacidade maior de produção frente à demanda que está tendo sido vista aí no varejo em geral. Então, isso traz uma expectativa positiva para a gente tem conseguido equações melhores para os nossos clientes, né, dentro da nossa proposta de valor. Então, a gente entende, por isso que, principalmente ao longo dos próximos meses, a gente deveria, né, a cada mês mais, ter uma pressão menor ali para a gente conseguir ter um crescimento de margem e, consequentemente, também um aumento de vendas, né? Porque se preço tem sido cada vez mais importante para os nossos clientes, e tem sido, né? Quanto a gente consegue um preço melhor com o mesmo produto, ou até um produto melhor, isso tende a trazer ganhos tanto em margem quanto em venda ao longo do ano. Quer comentar? Não, até para complementar a sua resposta, né, Fábio? Aí tem uma pergunta que o Andrew colocou aqui que eu acho que a gente já encaixa, né? Então, como o Fábio falou, a gente fala da questão de trabalhar a moda, acho que assim, o consumidor ele está apertado, né? Tem um tema de renda mais curta, né? Então, por um lado, o bom, interessante da moda é que você pode executar a moda de uma maneira
você tem de respeitar price points específicos, você sempre trabalhar a moda de forma que você traga um diferencial de moda, faça aquela peça em específico se diferenciada versus as demais, mas tomando cuidado com o processamento de preço. Foi também na parte de visual merchandising. Né? O que significa visual merchandising? Quando você vê, por exemplo, o que você posiciona na frente da loja, o que você coloca nas mesas. Então, tem toda uma dinâmica de produto que você oferece, a execução no ponto de venda, que a gente procura respeitar esse momento específico do consumidor. E é esse tipo de ajuste que a gente está fazendo aqui. É menos uma questão de baixar a margem, porque daí o preço baixa. Não, é a execução da moda com o produto, a maneira como você trabalha, né? A pirâmide mercadológica, que é uma dos princípios que a gente usa, e a pirâmide de preço e a execução em loja, respeitando esse momento do consumidor. Tá? Bom, falando de ecossistema e coleta de frutos, né, Dani, que você perguntou aqui também para a gente, depois a parte fiscal tributária. Eu diria o seguinte, não tenha dúvida que a partir de 2023 a gente começa a colher alguns frutos, mas os frutos vão vir mais em 24 e 25. Um exemplo é o nosso CD. Né? O CD, ele vai ficar, a gente vai conseguir carregar toda a parte de moda dentro do CD ali no início do terceiro trimestre. Tá? E a gente sabe que esse CD, como o Fábio já mencionou, ele é um grande alavancador de uma série de produtividade, de eficiências dentro da cadeia logística da renda. Né? Depois a gente colocar a parte de abastecimento da loja física, a gente deve colocar a parte digital entre o final do ano e início do ano que vem. Tudo depende aí de uma dinâmica de tempos e movimentos, que a gente quer, logicamente, sempre proteger o quarto trimestre, que é o trimestre mais forte. Diga-se de passagem, é onde a gente esse ano vai ter uma base talvez mais fraca de comparação, então a gente quer ter certeza que a gente vai estar operando tranquilamente no quarto trimestre. Agora, o CD é um grande alavancador, o outro alavancador nós vamos seguir vendo ganhos de eficiência na nossa operação digital. Né? Quando a gente vê o nosso plano de expansão, por exemplo, que a gente tem sempre reiterado que ele é um plano de expansão em novas praças, ele permite que a gente tenha ganho de escala, porque esse volume que vem dessas praças ele é um volume incremental. E, como a gente já explicou em alguns momentos, esse plano de expansão a gente tem escalabilidade, né? A maneira como esse volume vai crescer é muito mais forte do que ele cresceria, por exemplo, numa cidade, num local onde a gente já tem uma base de lojas. Tá? Então, esses três elementos permitem que a gente pense o seguinte: em 23 nós vamos colher alguns frutos, mas ao longo de 24 e 25 nós vamos escalar esses benefícios, seja pelo lado do CD, seja também pelo lado de alguns investimentos que nós estamos fazendo nas nossas plataformas digitais. A gente tem, por exemplo, um marketplace também, que tem ganhado representatividade, vai seguir ganhando representatividade, e também ele é, de certa maneira, impulsionador também de rentabilidade para a gente. Tá? Fiscal e tributário, eu digo o seguinte, tem muita coisa acontecendo, né? Eu não diria para você que tem uma coisa específica, né? A gente vem acompanhando todas essas mudanças, tal qual todos os demais players do mercado. Confiança que a gente tem é o seguinte, que o que vier vai vir e vai atingir todos os players, todo mundo vai ter que trabalhar, seja a gente buscando eficiências, né, para poder tentar passar o menos possível para preço, e, eventualmente, dependendo do movimento, alguma coisa vai ter que ser passada para preço. Tá? Mas a gente não tem nada assim específico que nos preocupe, porque tem várias coisas sendo discutidas, e a eventual reforma tributária, que também está sendo discutida, que pode, eventualmente, trazer também balanço de cobrança de impostos, de distribuição de carga tributária, pode trazer alguma diferença na situação do preço. Mas, nesse momento agora, nós estamos acompanhando, estamos cautelosos, estamos esperando os eventuais novas notícias que venham para poder planejar algum tipo de ajuste que a gente tem que fazer. E acho só para complementar, né, Daniel, não sei se a pergunta também se referia a isso, mas sobre aquele tema, né, do STF, né, voltando com julgamentos anteriores, tal, não tem nada no nosso... Exatamente, como a gente já meio que até mesmo andou respondendo aí, né, para alguns, a gente não teve, né, a decisão do STF não teve nenhum impacto para a nossa operação. Tá? Ok, obrigada. Obrigado, Zé.
Próxima pergunta vem do Luiz Guanais, do BTG. Tudo bem, Guanais? Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia, Daniel, bom dia, Carla. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. Tá? A primeira pergunta, ainda retomando nessa discussão das margens para 2023, se você pudesse fazer um paralelo em relação tanto à desaceleração, né, de concessão de crédito, quanto o espaço que vocês ainda enxergam para repasse de preço, ou eventualmente, né, investimentos maiores ali em descontos para tentarem alavancar o top line. Então, essa é a primeira pergunta. E aí a segunda pergunta, pessoal, se vocês podiam comentar um pouco sobre a dispersão de performance entre lojas de rua e lojas de shopping, e se pudessem passar um update aqui para a gente do projeto de lojas de rua. Obrigado. Guanais, obrigado. Sobre a margem, né, eu diria que nesse momento, né, acho que a gente teve uma inflação no setor, né, bastante relevante ao longo dos últimos anos, né? A inflação do varejo de moda ela foi bastante relevante, não só o nosso caso, mas o setor como um todo. Isso com certeza pressiona, né, as classes de poder aquisitivo menor mais fortemente, né? Então, a gente sim, né, imagina um pouco de inflação, mas acho que gradualmente isso tende a reduzir, né, em alguns casos até estabilizar, né, ou em alguns produtos específicos até ter um pouco de deflação, né? Acho que isso que joga a favor, né, principalmente a cada mês para frente mais, né, nos produtos que vão vir, para que tenha, né, tanto um preço mais adequado aos clientes, né, que reparte positivamente na venda, quanto da margem também, né? Eu diria que nesse momento acho que continua num cenário como vinha nos últimos meses e uma tendência de ter um fôlego maior, né, diria, nos próximos meses, não por aumento de preço, mas por redução de custo, né, do produto, né? Acho que a gente tende a conseguir melhores produtos aí a bons preços para os nossos clientes. Então, acho que deve impactar positivamente tanto em venda quanto em margem para frente, pelo que a gente tem visto nos desenvolvimentos atuais, né? Isso impacta positivamente ao longo do ano. Com relação também à questão das lojas, né? Desempenho de lojas de rua, de shopping que você mencionou, acho que como eu e o Daniel falamos um pouco, a grande diferença para a gente está em perfil de público atualmente, né? Independente se é uma loja de rua ou de shopping, né? Onde a gente vê uma concentração de um público mais voltado ao perfil de consumo B e C+, a gente sofre mais do que onde tem um perfil de consumo mais A- e B, né? Lembrando que a gente atinge do A- ao C+, diria que onde tem mais AB, a gente tem tido desempenhos melhores, onde tem mais BC, desempenhos piores, né? Independente se é rua ou shopping, né? A gente tem esses perfis em shoppings, tem esses perfis em rua. O plano de expansão, né, na verdade, vem vindo muito bem. As lojas novas vem vindo muito bem. E aí, até falar um pouco, e às vezes a nossa palavra aqui pode causar alguma confusão, né? O plano de expansão não é que ele seja focado em lojas de rua, ele é focado em novos mercados, né? Então, ele é focado numa expansão geográfica em novos mercados, principalmente. Esses novos mercados, em algumas cidades, são lojas de rua, né? Mas não são lojas populares, na verdade, como se é o shopping da cidade, é aquela rua. Ele pega todas as classes sociais em geral, né? Então, normalmente são lojas intermediárias, né? E que têm performado muito bem para a gente, principalmente essas novas. Diria também, né, que além desse fator, ali a gente tem uma outra oportunidade, né, que a gente comenta há pouco, a gente passou levemente, que é no portfólio de lojas. Então, a gente está agregando lojas novas que vêm performando muito bem e que estão dentro dos nossos melhores clusters, né, e continua sendo um ótimo potencial para a gente, sem canibalização, com venda adicional no online também. E a gente também tem uma oportunidade pontual, né, e a gente tem feito isso, ajustes pontuais, de fechamento pontual de uma ou outra loja, com a absorção dessa venda em lojas numa mesma praça, né, o que gera um ganho de eficiência no nosso caso, né? Então,
desculpa, me alonguei aqui, mas não tem diferença de performance por shopping em rua, ou por região, ou por tamanho. A gente tem entre classes sociais. Não, excelente, Fábio. Obrigado pelas respostas. Próxima pergunta vem do Rubem Couto, do Santander. Olá, Rubem. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês comentaram de um ganho de share relevante agora em 22. Vocês conseguem dividir com a gente quanto que vocês estimam que o share da empresa foi para esse ano? E nesse contexto que eu queria entender como que está sendo a visão de vocês da consolidação do setor, que acho que agora tem acontecido por até motivo de concorrente do grande ao pequeno com dificuldade financeira, reduzindo de tamanho ou até fechando as portas. Queria entender quais as oportunidades que vocês enxergam com essa situação atual, desdobramento de canais, e até mesmo nessa discussão que você acabou de falar, Fábio, sobre exposição a perfis de público distintos, se vocês imaginam que está surgindo algum tipo de oportunidade aqui que talvez vocês não imaginavam que teria. Obrigado. Bom, quando a gente olha, né, o grande mercado, a gente citou ali, que variam as pesquisas, né, mas dependendo para onde a gente olha, em todas elas do ano a gente teve ganho, né, a gente tem períodos, às vezes, com bases comparáveis mais fortes do nosso lado ali, que pode pontualmente não ter tido esse ganho, mas, no geral, no ano a gente teve um ganho em torno de 7 pontos, quando a gente pega o PMC em relação à média do mercado, né? 7 pontos de crescimento maior do que a média do mercado, por dados oficiais ali de PMC e PGE. Mas o que a gente entende é que a gente deve continuar ganhando mercado, né? Sempre alguns nos perguntam de novos concorrentes, ou concorrentes que estão crescendo bastante, mas, como você falou bem, né? Tem vários que estão saindo, né? A gente viu uma saída mais forte ali no início de pandemia, né? Muitos pequenos quebrando, fechando, diminuindo, e acho que a gente vem para uma segunda onda agora, a gente está vendo uma segunda onda, muito provavelmente, né? O que a gente teve em pandemia foi realmente uma restrição maior ali que afetou diretamente fluxo, abertura, mas os efeitos tanto de pandemia que se alongaram, né? E as empresas se endividaram com taxas de juros mais altas, a gente tem visto agora um efeito secundário, uma segunda onda de empresas aí não só pequenas, né, mas também médias e grandes aí sofrendo. Então, o mercado, a concorrência tem se reacomodado, né? Então, a gente vê alguns aumentando o volume, outros reduzindo bastante, outros com algumas dificuldades sérias ali para reposição de estoque, renovação de coleção, outros provavelmente saindo do mercado, né, em diferentes setores. Cada dia a gente vê mais notícias nesse sentido, né? Então, acho que a gente continua com uma boa expectativa de crescimento de ganho de mercado nesse sentido, tanto por tudo que a gente investiu, né, as novas ferramentas, quanto por esse rearranjo de mercado, quanto pela confiança da marca, como a gente sempre teve, né? Então, acho que a oportunidade que a gente tem de continuar crescendo e ganhando mercado, ela continua sendo importante, né? Nessa segunda onda aí de rearranjo de mercado. Entendi. Então, só para ver se eu entendi direito, dado o contexto dessa consolidação por outros motivos agora, não muda necessariamente a estratégia do que vocês já vinham fazendo, né? Não, a gente não muda posicionamento, a gente continua com as nossas prioridades e investimentos, né? O que a gente tem feito, como a gente citou ali, são ajustes pontuais, né, de como é que a gente traz mais valor para o nosso cliente dentro da nossa proposta, né, para que a gente consiga ter uma equação de valor para o nosso cliente cada vez melhor, né? Acho que esses são os ajustes pontuais ali que a gente tem feito o esforço para conseguir trazer o mesmo produto ao menor preço, né, ou no mesmo preço o melhor produto. E até somando, Rubem, a gente acredita que nosso plano de expansão de Renner, expansão da Newcom e essa execução Omni deixa a gente bem posicionado para, nesse processo de consolidação do setor, a gente seguir ganhando participação, ganhando share, tá? Esse conjunto de tudo que a gente está fazendo, nós temos confiança e crença de que nós vamos conseguir seguir ganhando share. Então, o setor, você comentou de fraqueza do setor, alguma situação do setor, acho que a gente está bem estabelecido, tem umas fortalezas que nos permite ainda mais seguir ganhando share e ganhando mercado dentro
Tá claro. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta vem do João Soares, do Citi. Bom dia, pessoal. Obrigado. Eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira é só revisitar um pouco as expectativas de médio prazo da companhia, né? A gente tinha bem claro na cabeça um crescimento de top line compounder para os próximos anos perto de 15%, né? Então, queria retomar essa visão, se isso ainda faz parte dos planos da companhia, e a visão sobre recomposição de margem, né? Que horizonte de tempo vocês esperam recompor a tua margem EBITDA? Entendo que o quarto tri foi um pouco mais desafiador, teve one-offs, mas acabou que o resultado EBITDA pré-IFRS do ano acabou sendo um pouco abaixo aí de 2019. Então, eu queria ouvir se isso acaba impactando essa expectativa de médio prazo. E o segundo ponto é bem rápido, em relação aos investimentos, Fábio, você falou que o nível de investimento deve ser parecido com o que foi 2022. Eu só queria ouvir um pouco de granularidade dessa abertura desse CAPEX, por favor. Obrigado. Falando um pouquinho de visão de crescimento. Sim, a gente vinha falando de a nossa visão de crescimento dos próximos anos, né, estaria mais ou menos voltando para aquela visão do CAGR de 2000 e do CAGR passado, né, alguma coisa entre 13% e 15%. Eu diria para você o seguinte, essa nossa visão de crescimento para frente, para os próximos anos, continua nessa mesma base. Tá? Logicamente que em 2023 a gente tem um desafio, que é essa retomada da economia, né? A gente ainda vai ter um ano de 2023 que ainda vai ser mais preço do que o período, não porque a gente vai dar novos preços, mas é porque a gente tem um carry-over de preço de 2022 que ainda é forte, tá? E o que vai fazer a diferença nesse ano é a capacidade da gente poder retomar escala, retomar peça, retomar volume, né? Por um lado, a gente tem todo o trabalho que a gente já falou de pirâmide de preços, né? Tudo aquilo que a gente falou de proposta de valor, né? Nossa expansão em áreas novas, né? E isso é o que pode trazer um pouco, talvez um pouco acima, um pouco abaixo dessa visão de médio e longo prazo, que a gente tem falado desse CAGR de 13% a 15%. Tá? Visão de recuperação, acho que é um pouco daquilo que eu já respondi ali para a Dani, né, com relação né, os frutos dos investimentos. A gente né, 23 já é uma recuperação. A gente já começa a ver alguma recuperação e depois 24 e 25 uma aceleração. Tá? A gente acredita que ao longo dos próximos anos a gente vai seguir vendo uma recuperação sequencial de margem líquida, né? E que vai fazer com que a gente esteja cada vez mais próximo daquela base comparativa do passado. Tá? Investimentos e granularidade, a gente investiu 1 bi esse ano, vamos seguir investindo em torno de 1 bi esse ano de 2023. O que a gente tem nessa composição desse ano nós vamos manter a abertura de em torno de 40 lojas no ano de 2023, mas a gente vai ter um nível de investimento um pouco maior em remodelações e reformas. Tá? Imagina que no período de pandemia a gente acabou deixando de fazer reformulações e remodelações e reformas e modernizações do nosso parque de lojas. A gente vai fazer um investimento um pouco maior aí nesse ano de 2023 para poder garantir que nossas lojas estejam, né, bonitas, elas sejam modernas, elas permitam aí uma ótima jornada para os nossos clientes. Tá? Fora isso, a gente ainda vai ter alguns investimentos, né? A gente vai ter uma parte de investimentos ainda na nossa parte digital, no nosso ecossistema. Tá? Mas esses três aí, mais ou menos, vai fazer uns 90% dos nossos investimentos nesse ano de 2023. Tá bom? Tá super claro. Obrigado, Daniel. Obrigado. A próxima pergunta vem do Vinícius Strano, do BS. Ô, João, desculpa, João, eu tenho os nomes. Então, na minha sequência errada aqui. Vinícius, agora é o Vinícius. Vai lá, Vinícius. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta aqui. A gente vê algumas notícias do seu competidor aqui no lado do cross-border, tentando iniciar uma produção aqui em fábricas terceirizadas no país, né? Eu queria só explorar um pouco com vocês a estratégia para mitigar aqui eventuais riscos competitivos vindo dessa expansão. E uma segunda pergunta aqui relacionada aos custos com o ramp-up do CD de Cabreúva, se dá para ter uma granularidade de quanto que eles contribuíram aqui dentro desse crescimento do seu G&A,
E como que vocês esperam esses custos aqui do CD evoluindo daqui para frente, né? Esses custos do rollout mesmo. Obrigado. Eu posso comentar aqui um pouco do tema de concorrência, né, Vinícius? Acho que primeiro é o seguinte: ter concorrência é sempre saudável, né? Estimula a indústria a evoluir, né, oferecer mais valor ao consumidor. Bom, agora a renda em 2022, que a gente vai ver aí pelos nossos números, né, a gente recolheu 3 bilhões em tributos, a gente gerou no Brasil, né, opera no Brasil com mais ou menos 25 mil, e algo em torno de 5 vezes mais aí de empregos indiretos, né? E a gente entende que, bom, temos aí plataformas de comércio internacional e demais, né, que operam no formato que dificulta a fiscalização e tributação dos itens que são importados, né? A dificuldade dessa tributação acaba gerando uma vantagem de preço que é desleal, né, versus quem opera no Brasil recolhendo todos os tributos, tá? Então, isso aí acho que é um ponto importante para a gente ter em questão. Operar no Brasil e operar nas mesmas condições que os demais operam, ótimo, né? Acho que a gente vê isso como muito bom, né? Se isso acontecer, estaremos em mesma base de igualdade. Com certeza, o grande diferencial de preço que existe hoje vai deixar de existir, não tem a menor dúvida, tá? Bom, com relação ao CD, os gastos do CD, eu diria que é o seguinte: a gente já teve aí, no ano de 2022, algo em torno de 70, 80 milhões de reais que veio de custo adicional no ano de 2022 para poder fazer o ramp-up do CD. A gente ainda vai ter em torno de 20 a 30 que vai acontecer em 2023, né? E esses custos a gente tem a base de 2024, onde vai poder recuperar esses custos adicionais, né? E também aí os eventuais benefícios adicionais que vão vir com relação ao novo CD. São benefícios relacionados à eficiência de armazenagem e handling, né, e manipulação dos itens, né? Também todos os demais relacionados a vamos operar 100% dos itens com a SKU, nós vamos poder fazer uma reposição mais eficiente, a gente acredita que o nível de markdown vai ser ainda menor, né? A gente acredita que com esse novo modelo de operação do CD a gente vai poder operar os nossos estoques de uma maneira mais eficiente, tá? E esses benefícios vão começar a ser sentidos entre 2024 adiante, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Próxima pergunta vem do Thiago Macruz, do Itaú. Tudo bem, Macruz? Oi, pessoal. Tudo bem, Carla? Obrigado, turma, por terem pegado minha pergunta. Minha pergunta é com relação ao portfólio de co-branded. A gente tem ouvido de vocês uma postura bem mais conservadora ao longo dos últimos 6 meses com relação a esse portfólio, dado o impacto que tivemos em qualidade da carteira, mas ainda assim a gente viu um crescimento nesse portfólio de quase 10% sequencialmente, que é um dos maiores crescimentos entre todas as companhias que a gente cobre e todos os bancos que a gente acompanhou, com exceção do Nubank. Então, eu estou querendo entender, fazer na verdade, criar uma ponte entre o discurso um pouco mais conservador e o que eu vejo nos números. Os números, para mim, sugerem ainda um período de expansão da Realize, um período em que eu não consigo enxergar no curtíssimo prazo sinais de reversão. Então, é isso que eu estou tentando entender. Obrigado, turma. Tá bom. Então, Macruz, o que é interessante a gente ter aqui, né? Primeiro, se você compara uma portfólio, uma carteira de antes e agora, você tinha um saldo atrasado que era 18, agora é 28, automaticamente você tem parte dessa carteira que a gente vê maior, que é uma parte da carteira que, na verdade, está atrasada. Então, primeiro, nós temos que ter isso como visão. Segundo é o seguinte: essa carteira também foi composta por migração, né? Por isso, quando a gente mostrou os números, quando a gente compara versus 19, a gente observa que a nossa base de clientes continua a mesma, ela não se expandiu. Tá? 5,8 milhões de clientes ativos, 5,8 milhões de clientes ativos, sendo que desses 5,8, quando a gente vai ver os hábitos que estão liberados, na verdade a gente tem 5 a menos do que 2019. Tá? Então, eu diria para você o seguinte: a ótica dos números mostra esse crescimento de 10%, mas quando a gente vê
base ativa de clientes e até mesmo limite disponível, a gente não vê solução. Agora, para frente, o que a gente vê é o seguinte, como a gente pôde observar ali nos números, a gente está fazendo, né, está sendo muito mais criterioso na seção de crédito, né, resultado, logicamente, desse ambiente macroeconômico, né? A gente tem favorecido o private label muito mais no sentido de que a gente acredita que a melhor forma de poder ter o conhecimento do cliente, do histórico de compra, para que posteriormente a gente possa fazer o avanço do programa, tá? A gente acredita que nesse ano de 2023, sim, a gente ainda vai ter, para a gente ver ponto a ponto uma expansão, mas ela está calcada no quê? Na expectativa de que ao longo do ano de 2023 a gente vai ter uma recuperação, principalmente no segundo semestre, que vai permitir que a gente volte a crescer de alguma maneira na nossa base de clientes. Lembrando que eu falei dos 8 milhões que a gente tem de base ativa de clientes de varejo, que a gente ainda vê oportunidade de poder trazer alguma base de clientes para dentro do cartão, e a evolução de inadimplência para permitir a gente voltar a fazer alguma migração de clientes para a base, entre a base do private label e o co-branded, tá? Tá claro, sim, Daniel. Legal, obrigado, pessoal, pela resposta. Obrigado, Macruz. A gente tem ainda, né, algumas pessoas na fila para perguntas e também outras que a gente recebeu por chat, né? Até dado o tempo, a gente não vai conseguir, né, passar por todas, então eu vou abrir aqui para a última pergunta por áudio e depois, né, quem não conseguiu ter essas respostas já sendo feitas nas perguntas anteriores, né, que tiveram aqui, por favor, entre em contato conosco no RI, que a gente responde, tá bem? Então, eu vou abrir aqui para a nossa última pergunta do Joseph Giordano, do JP Morgan. Tudo bem, Joey? Bom dia, tudo bem, gente? Obrigado pela pergunta. Bom dia, Daniel, Fábio, Carla. Na verdade, são duas. Acho que a primeira delas ela vai um pouco na estratégia das marcas que a gente não discute muito, né? Então, a gente tem aqui Camicado, a gente tem a Yukon, que vai muito bem, né? E a gente acaba falando muito pouco, e também tem as outras marcas, principalmente a Ashua, que tem um potencial de mercado grande. Acho que a primeira pergunta ela vai dentro da Camicado, como a gente deveria pensar nessa marca daqui para frente, né? Quando a gente tem uma queda de receita na magnitude que a gente viu nesse quarto tri, acaba assustando um pouco, então eu queria entender um pouquinho de vocês, o que é diagnóstico. Aqui, né, a margem bruta voltou, mas a receita é um pouco fraca. A segunda pergunta vai na Yukon, né? Então, a marca é bastante saudável, a margem bruta bem saudável há bastante tempo. Eu queria entender hoje o que vocês enxergam de potencial de expansão dessa marca e até potencial de receita aqui, pensando 4, 5 anos para frente. E, por último, eu queria voltar no ponto da última pergunta, em relação à Realize, né? Quando a gente começa a olhar a política de provisão do IFRS, ela mostra menos aderência do que ela tinha no passado, né? Então, eu entendo que essa política de provisão estatística ela foi muito lastreada no histórico do private label, né? Então, eu queria entender de vocês se existe algum tipo de discussão para a mudança dessa política de provisão IFRS, né? Quando a gente olha para a métrica Bacen é muito mais quantitativo, mas lá de IFRS para a gente ter uma maior aderência nessa carteira do meu cartão. Obrigado. Obrigado, Joseph. Para resumir rapidamente, né, Camicado, Yukon e Realize. Então, Camicado, que você falou bem, né, a gente teve um crescimento importante de margem, né, eu acho que ali mostra um pouco que realmente em Camicado a gente teve um momento no passado, né, onde a gente promocionou demais, né, e acho que a gente, na base comparável ali, a gente tem um crescimento não saudável, né, no ano anterior. A gente realmente ajustou ali os nossos produtos, nossa estratégia. Então, comparativamente, a gente tem uma perda ali de vendas, mas com uma venda muito mais saudável, né? A gente está ganhando eficiência na Camicado. Então, a gente deve ainda ter espaço para ainda mais uma melhoria de margem, né? Isso vem calcado muito também na melhoria do nosso sortimento, com produtos, né, com uma estratégia muito próxima do que é a renda, né? A gente tem aumentando a participação dos nossos produtos de desenvolvimento próprio, né? Isso traz, né, uma equação melhor para o nosso cliente, uma equação melhor para a Camicado também. Parte do comparativo fica afetado porque a gente fez uma venda não saudável, eu diria até
muito promocionada, principalmente no canal digital, né? E a gente vem acertando isso, né? A gente vai crescer e tem espaço para crescer, mas com eficiência, vai crescer com rentabilidade, vai crescer, né, com boas margens, né, tanto no digital quanto no físico. Aí, Camicado, a gente tem um pouco mais de oportunidade do que nas demais marcas também para ganhar eficiência na gestão do portfólio, né? A gente tem algumas absorções importantes aí para fazer, o que melhora ainda mais a eficiência de Camicado. Então, Camicado, acho que a gente vai ter um ganho de rentabilidade na operação, não necessariamente nesse momento com um ganho expressivo de top line, né? Agora, acho que é uma operação que vem melhorando bastante, vai trazer cada vez mais eficiência e com crescimento também de bottom line também, em breve de top line. E o Com está voando, e o Com está indo super bem, né? A gente tem bastante oportunidade em Com, tanto de continuar crescendo como está, quanto de ampliar um pouquinho mais o sortimento, quanto de acelerar um pouco mais a expansão. Então, o Com, acho que tem um potencial grande. Você pergunta de 4 a 5 anos, imagino que de 4 a 5 anos a gente pode chegar a triplicar mais ou menos o top line do Youcom, uma rentabilidade bastante importante também, se aproximando gradualmente aí aos níveis de renda, quem sabe, né? Então, acho uma expectativa bastante importante aí para o Youcom também. Deixa eu falar sobre Realize. Vai deixar Realize aqui, José. Bom, em relação ao critério de geração das provisões, é uma pergunta que a gente já veio lá endereçando em algumas outras calls, né? Mas, assim, até do RFS ele olha, né, tem um histórico de recuperação de carteira, tá? A gente segue esse critério. Esse critério, logicamente, ele vai sendo atualizado em tempos, tá? A gente não mudou esse critério. Agora, o que é interessante da gente ver como observação? Quando a gente olha a cobertura, tem uma maneira de olhar a cobertura de outra 90, ou, por exemplo, o total da carteira. Quando a gente vê o total da carteira, né, a gente já está com uma cobertura que, historicamente, ela é bem elevada, tá? Em torno de 17%, 18% do total da carteira de provisão. Tá? Agora, quando a gente vê o momento que a gente está agora, a gente está com um momento de estabilização do outro 90, e que daqui para frente, a gente acredita que vai começar a ter uma tendência de queda. A partir do momento também que você tem safras novas performando melhor, né? O que a gente vai ver? Que essa cobertura que a gente está vendo do outro 90, ela vai começar a aumentar e o total da cobertura da carteira vai começar a se reduzir. Tá? Então, eu diria que é o seguinte, não temos nada aqui planejado de mudança, porque, na verdade, é um critério, né, segue um critério estatístico, um critério que, na verdade, é auditado, né, e é verificado, e a gente está tranquilo. A gente não vê que os nossos níveis de cobertura atuais não sejam suficientes com relação à expectativa de perda que a gente tem para frente, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Obrigado, José. Vou fazer só uma correção aqui, então. Agora sim, vamos pegar a última pergunta do Felipe Rachel, do Goldman Sachs. Tudo bem, Rachel? Por favor. Oi, bom dia, Carla, Fábio, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho alguns follow-ups, na verdade, vou fazer 2 só. Ficou bem claro que as vendas no quarto tri sofreram por alguns fatores não recorrentes. Mas eu queria explorar um pouco o comportamento por categoria. Queria, se vocês pudessem passar um pouco quais categorias vocês estão vendo outperformar e quais estão underperformando. Estou perguntando especificamente para tentar entender melhor se as vendas também podem estar sofrendo algum impacto do avanço da Shein no Brasil. Tá? E aí um outro follow-up mais simples, só da primeira pergunta ali de penetração de cartões próprios, vocês conseguem quebrar mais ou menos quanto é private label e quanto é co-branded hoje? E vocês têm algum target para 2023? Obrigado. Obrigado, Felipe. Em geral, a gente não abre por categoria, mas, sinceramente, não tem nenhuma discrepância muito grande entre categorias, né? Acho que, como a gente falou antes, a maior diferença é em relação ao perfil de público de consumo, né? Foi onde a gente sentiu as maiores diferenças, né? Não por categoria, não por região, não por tamanho de loja, não por perfil de shopping de rua, mas sim por mais perfil de público. Com relação aos cartões, não quiser passar de outro mundo.
a gente for ver, a gente não costuma abrir o produto, mas o que a gente sabe é o seguinte, a gente consegue ver ali a base, mais ou menos, que a gente tem hoje, que é mais ou menos em torno de 80-20, 75-25. Então, que é mais ou menos a base que a gente tem, até mesmo de saldo, né, de portfólio que a gente tem disponível. Ele está mais ou menos nessa base. Mas, sinceramente, assim, a gente é um pouco indiferente de um do outro. Nós não temos um target específico de um produto ou do outro, né? Na verdade, o que a gente sabe é o seguinte, um produto, como a gente já falou, ele é mais versátil, ele até permite mais receitas, que é o meu cartão e o co-branded, né? E, logicamente, se a gente pode evoluir com o meu cartão, tendência a gente buscar evoluir, mas a gente tem a base CCR, que é uma base que é importante, porque primeiro tem clientes que querem só o CCR, que são o private label, que eles querem especificamente aqueles benefícios que o cartão permite dentro da renda, e também tem uma questão de perfil de risco. Mas, na verdade, esses dois produtos, eles vão coexistir. Na verdade, a estratégia é usar esses dois produtos, conseguindo oferecer a melhor opção para o cliente, aquilo que condiz, né, que faz sentido para o perfil de risco dele, né, e para os objetivos dele também, porque tem alguns que querem o CCR e tem outros que não, que querem o instrumento do meu cartão. Tá? Então, é assim que eu endereçaria aqui essa pergunta com a nossa penetração do cartão próprio. Tá? Não sei se... Só complementando, né? Acho que o cartão Renner, né, o Private, ele tem uma porta de entrada, né, e onde você vai conhecendo o cliente, né, com um quadro que o cliente pode ter uma utilização com a gente, você vai conhecendo esse cliente e depois podendo migrar na sequência, né, para o co-branded, que tem uma portabilidade maior, né, que tem mais usabilidade para os clientes, mas você estabelece uma relação, gera um crédito com risco um pouco menor, com volume menor, e conforme você vai conhecendo esse cliente, você amplia a relação com o brand. Boa, maravilha, muito claro, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, Felipe. Bom, com isso eu encerro então, a sessão de Q&A, aí Fábio, Daniel, não sei se vocês querem fazer algumas considerações finais. Bom, agradeço a presença de todos e conto com vocês lá no nosso Investor Day de maio. Também queria agradecer a presença de todos, contar com vocês no Investor Day de maio e dizer que a gente está bastante confiante aí, né, que continuar gradualmente retomando os nossos melhores níveis da nossa eficiência aí ao longo do ano também. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom final de semana. Bom carnaval.